E olá, meus amigos, como vão vocês? Nós estamos aqui para mais um Conversando com Rosana de Rosa. E hoje o nosso quadro, esse quadro é o nosso estudo do projeto Acolher Perdas e Luto, dentro do nosso programa do Ampliando a Consciência. Então hoje a gente tem uma convidada especial. Marilice, que maravilha você aqui com a gente, fazendo esse quadro do Conversando. Muito bom. Pois é. Eu também fico muito feliz, Rosana, porque a gente, quando perde um filho, a gente também tem esse propósito, né, de levar um pouco de esperança, um pouco de amor para os pais e mães enlutados, né, e as pessoas que estão em dor. Então, a gente sempre procura transformar aquilo que foi em dor em uma forma de amor para essa, pelo próximo, né? Sem dúvida. Gente, hoje a gente vai conhecer um pouco da história da Marilice. O filho dela partiu pelo suicídio. E a gente, como estamos no Setembro Amarelo, a gente resolveu trazer esse tema, né, porque para que a Alice possa contar para vocês um pouco inicialmente da história, né? Marilice, seu filho já apresentava uma depressão já desde os 14 anos, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, como foi isso para você? É, com 14 anos, vamos dizer que eu identifiquei algumas diferenças nele, né? Porque ele era adolescente, então eu me iludi um pouquinho. Eu achei, conversei com um psicólogo, inclusive, e ele me falou assim que era coisa da adolescência, a mudança de hormônios e tudo mais. Então, o dormir um pouco mais, o se isolar um pouco mais, né? O comportamento em si dele, eu pensei que era natural. Então, eu pensei que no futuro ele ia ficar tudo bem. Então, eu sempre pensei assim: o mundo pode acontecer o que for, mas que a minha família, os meus 4 filhos estivessem bem, minha netinha estivesse bem, até numa atitude egoísta, né? Eu achava que nada ia me acontecer. Eu me iludia achando que na vida adulta eu ia ter aquela casa com os filhos todos reunidos, os netos, todo mundo feliz, todo mundo a salvo, e que eu ia ser super poderosa para salvar todos eles, né, Rosana? Isso é importante, né, Elícia, a gente trazer, porque faz com que a gente também valide que a morte não é uma visita indesejável para a família. A gente está validando a morte como parte do ciclo da vida, né? Então, a chegada da morte pode ser a nossa, pode ser dos nossos pais, pode ser dos nossos filhos. As dinâmicas de partida, elas são diferentes, né? Existem complexidades diferentes para cada um dentro desse mundo interior de cada ser humano. Então, é importante isso que você está dizendo, porque a gente vai validar que a gente precisa incluir a morte como parte da vida, né? Porque muitas vezes a gente não aprende Exatamente. isso, a gente nega, acha que com a gente nunca vai acontecer, e a gente, quando vive, a gente vai precisar de ficar ao par do que representa a morte e, mais do que nunca, o que representa a vida. Então, Exatamente. aí ele cresceu e esse quadro continuou, Alice, assim, como foi que você foi lidando? Ele foi tendo um atendimento psicológico? Foi psiquiátrico, psicológico, só que o tipo de depressão dele era resistente, né? Ele estudava muito, ele lia muito livro de filosofia, então ele se abastecia muito, apesar de ele ser um menino muito meigo, muito adorável por todos, assim, ele tinha essa questão da conversa, né, desafiadora, né? E tudo isso faz parte da vida, né? Eu sempre eduquei eles a falarem sobre como se sentiam. Eu achava isso tudo muito bonito nele, né? Só que toda essa discussão, na verdade, para ele era dolorosa. Olhar para o mundo, né? Como o mundo é. Então, a gente nunca vai saber o motivo, porque é multifatorial. Ele foi acompanhado, né? E foi amado, né? Então, no momento que ele partiu, eu já tinha toda essa história dele, né? Não que a gente não esperasse que realmente fosse acontecer, foi um choque, né? E, e nesse dia, eu não sei se você quer que eu fale essa parte assim, de como foi esse dia para mim. Na verdade, a gente não precisa que você entre em contato com
Nada que você não queira comentar com a gente. Só aquilo que você se sente confortável, né? Conte como você se sente confortável. Porque, na Então, verdade... que tem a ver assim, com a primavera, né? Que nós estamos entrando no Setembro Amarelo. Isso eu já falei algumas vezes, né? Eu amo as flores. Eu acho a primavera a estação mais bonita. Eu gosto de enfeitar o jardim, eu tenho essa coisa comigo, né? E o meu filho faleceu 24 de setembro. Dia 23 eu estava escutando o anúncio da primavera, e no dia 24 de setembro, a data mais importante para mim, assim, o mês mais importante, que é setembro, eu vi a minha florzinha murchar, né? De alguma forma ali. Então, a minha florzinha que eu falo é o meu coração, né? Que naquele momento ficou sem vida por um tempo, né? E aí eu entendi que essa primavera, na verdade, precisava florescer de novo, né? Precisava florescer para ele, precisava florescer para mim, e que não dava para ficar o tempo todo com o jardim sem regar, o jardim sem cuidado, sem gratidão, sem amor, sem tudo isso, e quanto que era importante isso tudo na minha vida, na vida dos meus filhos. Aí, com o projeto Acolher, também, eu fui entendendo que isso é muito maior, né? Que o amor, essa gratidão, esse cuidado não deveria ser só com o meu filho. Esse cuidado deveria ser com o meu próximo, deveria ter sido desde quando eu nasci, né? Não que eu não cuidasse, mas o amor tomou outra forma, né? Muito mais ampla. Eu fico pensando assim, você teve duas fases dentro do projeto, né, Alice? Uma foi quando você entrou no grupo de acolhimento e viveu ser acolhida. E hoje, você, como uma acolhedora, uma apoiadora do projeto, onde faz várias atividades, como representa agora, né? Porque nesse momento que você foi acolhida, foi regado também na sua plantinha. E hoje, você rega no jardim de muitas pessoas, né? E faz florescer. E quando você diz da primavera, eu adoro a primavera também. Ó. O Kid me acompanha, eu adoro isso. Mas eu fiquei pensando numa coisa, eu fiquei pensando no equilíbrio das 4 estações. Como a gente não pode viver só primavera, só verão, só inverno, a gente não pode. Faz parte da existência, do ciclo orgânico da natureza, haverem essas mudanças. E elas exigem o quê da gente? Adaptação. Períodos de frio, a gente abre o guarda-roupa, né? Períodos de calor, a gente passa a ir para a praia, veste outra coisa. Então, como se a vida nos trouxesse essa necessidade de adaptações a diversas experiências que a gente vai ter. E no caso das estações, são 4 no ano. No caso do ser humano, a gente tem desafios diários, né, de coisas que nos acontecem. Mas tem uma coisa, Alice, que você contou no período que você estava no grupo de acolhimento e hoje você, assim, super divide isso com as pessoas que você acolhe, que é algo muito, para mim, muito relevante, que eu acho que todo mundo precisa ouvir, e você vai contar, que seria o seguinte: quando seu filho faleceu, você disse que você teve um desejo, brotou em você um desejo. Você achou que a forma de ajudá-lo seria se você se desvencilhasse de todos os ressentimentos, perdoando as pessoas que você, de alguma forma, tivesse algum vínculo que precisasse ser revisto. Conta pra gente um pouco como foi isso, assim. Foi assim que ele faleceu? Que você Foi teve essa exatamente ideia? Conta pra no gente. momento que eu soube, na verdade, por telefone do falecimento, do que tinha acontecido. Eu tive um período de 3 horas para chegar no município onde ele estava, né, onde ele estudava. Então, nesse percurso, já, no momento exato, já eu não senti necessidade de perdoar ele. Eu fui invadida por amor, né? Então, eu queria dar a ele aqueles minutos de respeito, de cuidado, de mãe presente ali, que eu queria que as pessoas enxergassem ele não como um ato final ali que ele cometeu por uma ideação suicida, um desespero, né, uma dor, mas eu queria que as pessoas ali percebessem que ele foi lindo, né? Que ele foi uma pessoa muito boa para mim. A primeira postagem que eu fiz no Facebook, até, né, na rede social, foi exatamente: eu sou grata
né? Mesmo não entendendo a gratidão exatamente como eu entendo hoje, eu usei essa palavra. Eu sou grata por ele ter vivido 21 anos comigo, porque assim como você, né, que teve a partida dos seus 2 filhos, o Nicolas era uma ameaça de aborto. Ele estava totalmente assim, o médico disse que era para não ter esperança. E eu clamei a Deus que ele ficasse. Eu tive, né, esse momento com ele de 21 anos. Então eu tinha que ser grata por isso. E ele merecia isso de mim, ele merece o melhor de mim todos os dias, né? Por isso que eu repito sobre o perdão, porque se eu amo, eu não preciso nem perdoar, né? Isso me leva a algo que eu acredito profundamente. Eu acho que uma mãe, ela não precisa perdoar, ela precisa respeitar aquilo que se passa dentro do filho. Apesar do filho ter nascido da gente, ele traça dentro da trajetória dele como um ser humano as suas decisões, o seu livre-arbítrio, as suas necessidades. Então, há uma grande necessidade de respeito. E, ao mesmo tempo, você contando isso, você me remete também a uma outra coisa. E essa coisa é o seguinte, Lice, ao preconceito, muitas vezes, que a gente, como mãe, pode ter que enfrentar, por exemplo, do julgamento das pessoas em relação ao ato, esquecendo que, primeiro, isso faz parte do livre-arbítrio do ser humano, e esquecendo que o ser humano tem as suas complexidades internas que o levam a certas decisões, que não cabe a nenhum de nós conjecturar. Eu acho assim, eu acho que é um desperdício no sentido de acolhimento a gente conjecturar. Por quê? Porque sim, porque não. E sim, a gente pensar, bom, de que forma efetiva eu posso ajudar meu filho? Ou de que forma efetiva eu posso ajudar meu sobrinho, meu neto, qualquer parentesco, meu esposo, né, meu amigo, qualquer parentesco. De que forma? Então eu penso que você, na hora, você escolheu o amor. A forma de você ajudar seu filho Pelo amor. era desanuviar seu coração de alguns sentimentos que você tinha pessoais, Exatamente. que não tinha nada a ver com ele, né? Mas que você... a gente vai dando aquela adiada, né, Alice? Uma hora passa, uma hora perdoa. E aí eu achei encantador essa ligação que você fez. Bom, se eu quero ajudar meu filho, eu preciso ter o coração mais puro. Então eu preciso me desvencilhar de certos sentimentos, perdoando algumas coisas do passado. E isso Isso. foi acontecendo naturalmente para você? Esses perdões, assim, não mencionando, não precisando de contar nada, mas assim, foi acontecendo naturalmente quando você tomou essa decisão? O perdoar as pessoas foi uma necessidade do meu coração ficar vazio de sentimentos ruins. Na verdade, eu queria ajudar meu filho de alguma forma, uma forma desesperada, descontrolada, mas eu foquei nisso, né? Que eu precisava perdoar as pessoas porque eu entendi que Deus ama a todos, né? E que não foi uma troca pelo ato do meu filho em nenhum momento isso, foi realmente um sentimento de amor que me veio, né? Só que o auto-perdão, aí ele já veio depois, porque eu passei a estudar muito, eu comecei a ler sobre física quântica, eu comecei a ler livros, né, que traziam esse exercício do espelho, de olhar para mim, de olhar o próximo, às vezes de outra forma, aquilo que eu enxergo ruim no próximo, na verdade, era um retrato da minha insatisfação. Eu comecei um mergulho no autoconhecimento. Aí que veio o auto-perdão por causa desse mergulho que eu decidi, foi uma escolha minha, né? Não assim, eu não quero mais sofrer, mas foi uma escolha minha realmente como uma pessoa que queria muito fazer a coisa certa, queria sair dessa vida de uma maneira boa, Então né? você está dizendo para as pessoas que estão nos assistindo, olha, se você esvazia seu coração das mágoas que lá se encontram por alguma coisa, por algumas pessoas, né? Porque às vezes são coisas, às vezes são pessoas. Então, desanuviar seu coração, ou vamos dizer assim, libertar seu coração dessas amarras das mágoas, faz com que você fique mais leve e, com isso,
você pode, nas suas orações, nas suas vibrações luminosas, nas suas irradiações de amor para o seu filho, você pode estar mais leve para fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, você está dizendo, às vezes, essa é uma primeira parte, e às vezes se auto-perdoar é uma continuação. Para quê? Para você não ser exigente, para você entender que você precisa do seu tempo, para você entender que essa parte não é uma coisa de barganha com Deus, como a Alice está explicando, e sim um desprendimento. Eu acho que tem uma coisa que a morte nos toca muito. Quando a gente entende, porque ela chega bem pertinho de nós, né? Porque a gente assiste na televisão, às vezes um parente longe, quando ela chega bem pertinho, a gente olha muito para a vida. A gente só consegue entender a vida porque a gente tem experiência na morte. E nesse entendimento da vida, é o que eu costumo dizer, viva como se amanhã fosse seu último dia. Então, hoje é a sua experiência final. Quais são as suas prioridades? O que é que de importante você gostaria hoje de fazer, né? Então, você está dizendo, para eu ajudar meu filho, eu enxerguei na vida que aquilo que eu estava aprisionada não me ajudaria a ajudá-lo. Exatamente, né? Muito bonito isso, Liz. E tem mais uma coisa, assim, só para concluir essa linha do Claro. perdão, do auto-perdão, né? A dor, né? Porque de tanto a gente falar no acolhimento sobre lidar com a dor, se adaptar à dor e tudo mais, eu compreendi que a dor eu não ia poder evitar naquele momento, mas eu comecei a olhar a dor de outra forma. Eu comecei a olhar a dor como um presente, como um aprendizado. Então, foi toda uma mudança de como eu enxergava a dor. E a dor, na verdade, a dor da perda de um filho é muito grande. Eu precisei passar depois por consequências no organismo, como crise de ansiedade, para me sentir como ele se sentia, né? Então, no momento que eu cheguei lá no meu extremo de dor, eu me liguei que, puxa, era assim que ele devia estar se sentindo, né? E a partir dali eu já amo ele, né? Mas assim, eu comecei a me identificar com o que ele sentia, né? Então, uma constatação do perdão, do auto-perdão, né? E o entendimento da dor, eu digo assim, Rosana, sabe? Claro que entra muitas palavras, né? Mas... Não, mas eu acho muito boa essa ligação, Lice, porque dentro do programa Ato de Amor do projeto, a gente tem justamente esse tema como nosso terceiro tema dentro da programação, aprendendo com a dor. Né? Porque para mim, na minha experiência, foi extremamente importante. Eu também precisei de me auto-perdoar, né? Meu filho se afogou, meu segundo filho. Sempre você acha que podia ter feito mais, no meu caso, né? Eu acho que no caso de a maior parte das mães que a gente escuta no projeto falam a mesma coisa. Eu acho que isso está na gente isso. Mas também precisei, como você, encontrar esse lugar de humanidade, né? De perceber que a gente não controla tudo, que existe uma impotência, né, em relação às circunstâncias, mas a revisão do que representava a dor também foi muito importante. Então, Lice, como você vê hoje a dor nesse processo para que as pessoas que estão nos assistindo possam, de repente, ser ajudadas? Ou porque elas são mães e estão passando pela mesma coisa que você, ou porque elas têm um amigo, de repente, uma família que também está passando por isso, e a gente está buscando aqui colaborar que essas pessoas saibam como acolher essa família, essa mãe, essas pessoas, né? Serve para as duas partes. Como você enxergava a dor e como você passou a enxergar a dor depois, Lício? Eu enxergava a dor como um sofrimento, um caos total. É o vazio tomando conta, é um desespero, é uma desesperança, tudo de palavra ruim cabia na dor, né? Tudo que eu podia perceber da dor era o fim, né? E aí eu comecei a enxergar a dor como uma oportunidade mesmo, e como o meu filho ter passado por esses 21 anos como um presente, e aquele momento dele de dor, né, poderia ter sido tratado, né, de alguma forma, que haveria como, mas ele precisava ele mesmo escolher por isso.
e que se eu escolhesse pelo mesmo caminho que ele, né, eu também estaria, talvez, sucumbindo à dor, né? Eu entendi que a dor faz parte do processo da vida. E a dor, ela é uma palavra, na verdade, amorosa, né? É o pai educando os filhos através da dor, né? Por total misericórdia e amorosidade. Então, olha a mudança que teve a dor para mim. Eu entendo hoje como a dor uma misericórdia de Deus, né? Porque a gente não vai estar aqui para sempre. A gente tem um período curto. E é importante isso que você está dizendo, porque quando a gente fala, às vezes, desculpa, sobre a dor, e aprender com a dor, muitas vezes de primeira a pessoa fala assim: ah, mas eu vou aprender o quê com a dor da morte do meu filho, com a dor da morte do meu esposo, da minha esposa? E, na verdade, a gente não está aprendendo com a morte da pessoa, nosso ente querido. Nós estamos aprendendo com a convivência da realidade que a morte toca a nossa alma. Então, claro que se a gente olhar e falar, poxa, mas o que eu estou aprendendo? A gente está aprendendo, por exemplo, a entender que existe a morte, aprender a lidar com ela, aprender a lidar com a nossa dor. Nós vamos entrar em contato com a nossa força, com a nossa capacidade, que às vezes a gente não sabia que tinha, de poder chegar até aqui. Porque eu imagino que para a gente estar conversando, nós duas, como duas mães aqui, nós atravessamos o deserto, né? Então, nós chegamos até aqui, nós estamos aqui falando sobre isso. Então, nós estamos dizendo para as pessoas, todos podem chegar a esse mesmo lugar de entender que apesar de a gente ter que atravessar esse deserto nesse mundo interior, que a gente vai ter que olhar para dentro em vários aspectos, trocar prioridades, né? A gente vai ter que ver muita coisa. Tudo isso faz parte, vamos dizer, da experiência do seu filho, dos meus filhos, de mim, da sua família, da minha, de todo mundo que está envolvido nessa rede familiar. Então, é muito importante que a gente assimile o aprendizado, não é com a morte da pessoa, porque daí realmente você não consegue ver. Peraí, o que eu estou aprendendo com essa morte? O aprendizado é o que envolve para você poder viver com a morte daquela pessoa, né? E aí, para mim, o primeiro passo é entender que meus filhos jamais morreram, né? O amor que eu sinto em mim não tem como. Como é que um filho morreu se eu sou aqui, eu estou viva sentindo aquele amor que eu sentia? Então, a gente vai entender que há um desligamento entre o corpo físico e aquele espírito. Isso é verdade. Há esse desligamento, né? Então, quando a pessoa fala em perda, para mim, há uma perda do convívio com o corpo físico. É verdade, completamente. Você tem saudade de tocar, de beijar, de abraçar, de estar presente. Mas há um convite para você entender que o amor é muito mais amplo do que a convivência com o corpo físico. Porque agora, não importa em que dimensão o amor da gente resida, para alguns chama céu, para alguns chama dimensão espiritual, como as pessoas ficarem confortáveis, mas esse amor é nutrido por duas almas, a minha e a do meu ente querido, né? Então isso a gente vai percebendo que é uma nascente que não tem fim, por isso que a gente transborda esse amor, né? Eu acho que isso eu só aprendi, Lice, eu não sei se foi o teu caso, mas foi o meu. Eu só aprendi isso com a morte dos meus filhos no corpo físico. Porque antes eu tinha estudado, eu sou de uma família que tem muita visão espiritual, mas eu nunca tinha sentido antes. Então eu só fui sentir isso quando eu experimentei essa experiência dos meus filhos partirem. Então isso realmente eu aprendi com a dor. Sim, assim, hoje eu penso nele como parte da família ainda, ele vivo, né, só que num corpo espiritual, e eu penso assim que ele tem a caminhada dele, ele cumpriu o que ele precisava fazer aqui, e que ele sempre vai ser agradecido, mas aos poucos eu estou percebendo que ele realmente precisa seguir o caminho dele de aprendizado, e eu não posso me apegar a ele, né?
assim, não posso segurar ele a vida toda aqui na minha mão, né? Então, ele, além de estar ali, eu estou mantendo ele vivo aqui na família, né? Então, ainda é um caminho aí que eu estou trabalhando para que ele se desprenda, né? Mas eu sei, tenho consciência da vida dele hoje como meu irmão, como, né? Como uma pessoa, como meu próximo, isso tudo tá ganhando forma, né? Aos pouquinhos, porque fazem 11 meses, né? Não é só isso também, Lícia. Eu acho que enquanto a gente está nessa existência, sim, o nosso ente querido vai continuar sendo dessa família com o seu sobrenome. Acho que isso é um processo natural. E eu, agora, entendendo, sim, como você disse, eu também entendi que meus filhos iam ter que alçar outros voos, que eles serem amados aqui por mim e serem do meu sobrenome, da minha família, não jamais impedir dentro do meu coração que eles alçassem outros voos, né? Que alçar outro voo, eles vão carregados com o meu amor, que vai ajudar eles a alçar outro voo, né? Então eu não tenho apego também neles, como você disse, como filhos que são meus, mas sim a oportunidade de amá-los, que a maternidade foi uma luz na minha vida. E esse amor que eu construí, para mim, é como se eu estivesse dando uma força para eles poderem continuar, os passos que eles tiverem que seguir, né? É um amor muito lindo, né, Rosana? Muito É um lindo. amor muito lindo. Eu falei hoje até para uma acolhida no acolhimento de um dos grupos. É um amor que transcende. É um amor muito mais bonito, porque não que eu estou falando assim, que bom que morreu, não é isso, né? Mas toda essa trajetória me mostrou assim, nossa, que amor tão bonito esse, que eu consigo amar o meu filho passado um tempo do corpo físico e consigo amar ele tanto assim. Nossa, como eu sinto esse amor, né? Como é um presente isso, né? Então eu vejo que esse amor transcendeu por ele, na verdade. E eu acho, Liz, que isso é muito importante para quem está nos assistindo, que está ainda naquele sentimento de perda. Eu acho que essa fala, para você que está nos vendo, né, é uma fala de Liz e minha, para que você perceba que você não perdeu o seu ente querido. Que de primeira é normal a gente sentir isso, o vazio. Eu também senti. Vocês ouvirem aí o que eu falo aí nas redes, vocês vão ver. Eu também senti o vazio, também me senti sobrevivente, também me senti no limbo no início. Você fica sem direção, como a Alice também disse, assim, como que a gente lida. Mas depois você vai cada vez mais contextualizando. Peraí, mas o amor não saiu daqui. Não, mas peraí, não é menor. Né? Ontem a gente estava gravando, eu e Maria do Carmo, que viveu uma experiência parecida com a da Alice, e foi muito lindo quando ela disse, e a Adriana também, que a gente também gravou, estamos todos empenhados em fazer esse Setembro Amarelo ficar muito lindo, com uma luz muito grande amarela no coração das pessoas. E a gente estava falando isso, o quanto, talvez, Liz, eu não sei se é assim que você sente também. É como se a gente sentisse um amor que fazia parte de mãe e de filho que você está vivendo aqui. Agora, parece que não é que é maior, a gente identificou que a gente tem esse amor em nós. E antes, nos afazeres, né, no dia a dia, assim, você sente, faz parte, você ama, mas parece que agora, com a ausência, você ampliou, o amor ficou. Quando eu olho uma flor, quando eu olho alguma coisa, eu conecto a esse amor. É como se eu tivesse capacidade de amar outras coisas e outras pessoas por causa desse amor. É assim que eu sinto. Me deu uma potência maior de amar outras pessoas. Você sente Exatamente. isso, Li? Sinto sim, e esse amor eu queria transbordar ele, eu queria transformar ele em algo maior, foi acontecendo, né? Aí foi quando eu encontrei o projeto Acolher, né? Que me acolheu primeiro, no primeiro momento,
e depois me deu essa oportunidade, né, de acolher as pessoas, né? Então ali também eu me sinto assim, puxa, não é que eu vou salvar alguém ou nem nada, eu já me coloquei numa posição de que eu posso emprestar minha mão, porque não faz sentido eu progredir ou evoluir, né, sem carregar as pessoas junto comigo. Eu amo meu irmão, a minha irmã, ele está em sofrimento, ele está em dor, né, e ele precisa desse amor também. Eu acho que é como se ampliasse essa maternidade, né? Isso. Assim, como se a gente se sentisse um pouco mãe, assim, das pessoas que a gente vai lidando, num afeto, como exatamente como você disse, não de decisão que a gente pode tomar por eles, mas para mim é como se eu tivesse ganho uma profunda crença na capacidade do outro de lidar. O que nós estamos fazendo ali é estendendo a mão para a pessoa ter um ombro, para a pessoa poder falar, chorar, ter alguém para escutar, a gente poder trocar nossa experiência. Mas, para mim, a fé que eu tenho na capacidade das pessoas de lidarem com as suas dores e transformarem elas nessa sensação maravilhosa, né? Porque às vezes as pessoas confundem saudade com dor. E para mim, saudade é assim, é eu lembrar daqueles momentos que logo meu rosto já sorri, de coisas maravilhosas que a gente viveu junto. E eu não assimilo mais a dor, a saudade com dor. Eu assimilo a saudade com amor. Porque eu só sinto saudade porque eu amo. Eu não sinto saudade porque eu tenho dor. Eu sinto saudade porque eu amo. A dor foi eu ter que me forjar para entender o processo. Então, ele foi doloroso, né? A gente passou pelo deserto, aquele período. Mas, de qualquer forma, a dor foi um despertar para minha alma. Mas não a saudade. A saudade é por amor. Um exercício, né, Rosana, de repetição. A gente aprende por repetição mesmo, e eu sou muito grata ao Projeto Acolher, porque a primeira vez que eu fiz o acolhimento, talvez eu não aproveitei tudo o que era necessário, mas depois nos treinamentos e repetindo nos grupos, né, a repetição foi muito importante para mim, porque aí, no primeiro momento, você diz, ela tá falando ali, né, ela não sabe o que eu estou sentindo, mas depois tu volta, faz as pazes com o teu vídeo, né, e diz assim, puxa vida, né, ela tem razão, né, e chora junto e tudo. É É isso. gostoso, porque é o mesmo impacto para mim. Assim, quando eu vou vendo as falas, como hoje você também faz, eu olho para aquilo, me sensibilizo, eu sei em que período aquela mãe tá, aquele coração de esposa tá, eu sinto esse período e compreendo profundamente, porque a gente passou por esses períodos também, né? Às vezes não é exatamente igual a história, mas o amor, ele é o mesmo, a gente está mergulhado nesse amor de Deus. Então, o amor é o mesmo. Então, às vezes, a história é um pouquinho diferente, né? E, claro, entendendo, não há tempo. Isso é muito importante. Então, gente, o que eu gostaria de contar para vocês, se vocês não conhecem o projeto, que eu e Liz fazemos parte, somos apoiadoras do projeto Acolher Perdas e Luto, super fácil, você inclui .com.br no nome e você entra no nosso website e lá no menu principal você pode fazer algumas escolhas ou recomendar para algum amigo. Se você quer ser acolhido, porque você está vivenciando um momento desse, é só clicar no menu principal, quero ser acolhido. Se você tem vontade de, por exemplo, vir estudar com a gente fala muita coisa sobre autoconhecimento, nós temos vários programas, você pode clicar, quero estudar. E se você tem vontade, puxa, você, como eu e Liz, você já passou por algum processo desse, ou no fundo do seu coração você sente que você poderia contribuir com essas pessoas que estão passando, você clica quero ser voluntário. O nosso projeto é completamente gratuito, você não tem nenhum pré-requisito a não ser ter amor no coração, né, Liz? Ter vontade de De receber amor. e receber o amor. A gente É, tem um aprendiz no projeto, né, Alice? É onde a gente troca e a gente vai, à medida que a gente vai trocando, a gente cresce junto com os acolhimentos, porque a gente já entendeu que ninguém sabe, a gente troca experiências, né? Ninguém tem nada, ninguém tem a verdade, a gente tem muita vontade de crescer como ser humano e também ajudar com que os outros também possam ter essa mesma oportunidade de olhar para dentro e perceber a competência que eles têm
de crescer. Simples. É muito simples para entrar no projeto. Eu Como quero Deus. agradecer de você ter... Esse foi o nosso primeiro aqui bate-papo no Conversando, mas nós vamos fazer muitos outros. Vai ser maravilhoso tudo que a gente está construindo juntos. Então, eu quero agradecer a vocês que estão nos assistindo e dizer: há esperança no seu coração de que você vai lidar. Então, só aguenta firme esse momento que parece tão desesperador, porque ele, eu não vou dizer que ele passa, não é que ele passa, você aprende a lidar com as suas dores. Você gostaria de dizer algo para a gente fechar, Alice, para as pessoas? Eu queria que as pessoas que estão enlutadas por suicídio, né, entendessem o gesto da gente, do Projeto Acolher, em fazer esse movimento esse mês. Vai ter palestrantes, vão ter pessoas que entendem do assunto, né, e respeitassem aquele que tem dor, né, seja o motivo da dor, seja porque um cachorrinho morreu, né, ou alguma coisa assim, separação, mas que respeitassem a dor do seu próximo e tivessem empatia por ele, né? Entendendo que essa dor faz parte da nossa vida, né? E que soubessem amar, né? O principal, assim, não tem outra receita, é o amor, né? Não tem outra coisa. Maravilhoso. Um beijo no seu coração, querida. Um beijo a todos vocês que nos assistiram e esse foi só o começo. Obrigada. Tchau, querida.